resistir é fincar os pés, é bater de frente, não sair do lugar. Essa é a orientação que a Bíblia dá quando nós vamos ter um embate contra o diabo. Mas a mesma Bíblia, quando vai nos orientar em um embate contra a nossa carne, ela nos instrui a fugir. Coríntios vai dizer: fuja da imoralidade sexual. Paulo vai orientar a Timóteo: fuja dos desejos da tua mocidade, dos desejos pecaminosos da tua mocidade. Então, olha que interessante. Quando a Bíblia vai nos orientar no embate contra o diabo, nós temos que resistir. Mas quando a Bíblia vai nos orientar no embate contra a nossa própria carne, contra o pecado, a Bíblia nos orienta a fugir. Isso nos dá a entender que talvez o nosso maior inimigo não seja o diabo, seja a nossa carne. E eu não estou aqui de forma alguma querendo dizer que nós somos super crentes e que podemos bater de frente com o diabo, pisar na cabeça da serpente, nada disso. O diabo, nós precisamos lembrar, ele é um anjo, apesar de cair, ele é um anjo. Ele tem poder para nos dizimar. Nós não temos o poder contra ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele está ao derredor. E para ele estar ao derredor significa que tem alguém ao redor. E se nós estamos vivos, é porque existe um Deus. Verdade. E é por isso que ele não nos escolhe ainda. Mas o maior problema não é quem está ao derredor e nem ao redor. É quem está atrás de tudo isso. Somos nós mesmos. E através dessas orientações que a Bíblia nos dá, eu me arrisco a dizer a você que talvez o maior inimigo de nossas almas, o maior inimigo da nossa caminhada cristã não seja o diabo. Talvez o maior inimigo da nossa caminhada cristã seja nós mesmos, seja a nossa carne, seja essa nossa natureza pecaminosa que fica dentro de nós, nos tentando ao pecado. E é isso que Paulo fala. É disso que Paulo fala, dessa luta dele contra essa carne que gritava. Talvez esse seja o nosso maior inimigo, nós mesmos, a nossa carne. E muitas das vezes nós damos desculpa, muitas vezes para os nossos pecados, para os nossos erros. Nós nunca temos dificuldade em assumir, e o problema está em nós. Quando nós erramos ou vemos pessoas que vão justificar os seus erros, eles dizem que é o lugar que eles estão. Eles falam: não, porque no meu trabalho é difícil servir a Deus. Lá na faculdade, lá no colégio, lá na minha família, nas festas da minha família, é difícil servir a Deus. Porque lá eles me tentam, eles me oferecem e eu acabo pecando. Muitas das vezes colocando a desculpa no lugar. Mas nós vemos outras situações na Bíblia, onde, por exemplo, Adão e Eva, que viviam no jardim, caminhavam com Deus, ouviam a voz de Deus todos os dias, mas mesmo assim desobedeceram a voz dele. O diabo teve o pecado de soberba, de querer ser mais do que Deus. Não foi em qualquer lugar, foi no céu. Mesmo eles estando no lugar perfeito para servir a Deus, mesmo eles estando no lugar perfeito para estar embaixo da presença de Deus, eles pecaram, eles erraram. E em outra situação agora, nós vemos José. Nós conhecemos a história dele. Ele foi vendido como escravo. E ele foi parar no Egito. Lá era um lugar totalmente propício ao pecado. Ele estava num lugar onde era normal pecar. Quando a mulher do seu patrão lhe oferece, nós já ouvimos a história, lhe oferece o pecado. Ele tem todas as desculpas de dizer: não, eu estava aqui, não estava sendo visto pelos meus pais, não estava sendo visto pelos meus irmãos, não tinha ninguém perto de mim. Ele poderia dizer que ele foi tentado e foi obrigado a fazer aquilo, mas ele não se preocupou em dar desculpa do local. Ele fugiu. No meio daquele lugar que era propício para o pecado, ele conseguiu se fiar a Deus. Então, o problema não está no local, o problema está em nós. Essa carne, se nós não dominarmos ela, nós cedemos até dentro do céu, porque ela grita pelo pecado, ela grita por nos afastar de Deus. Paulo vai dizer que o pecado, a carne, se aproveitando dos mandamentos de Deus, produziu em mim
todo tipo de desejo cobiçoso. Eu me peguei meditando nesse texto e ele me chamou muita atenção. Paulo está dizendo que a carne, ela conhecendo os mandamentos de Deus, ou seja, ela sabendo o que é os mandamentos de Deus, ela produziu em Paulo todo tipo de desejo cobiçoso para fazer tudo ao contrário dos mandamentos de Deus. Nisso se evidencia no nosso dia a dia. E se nós pararmos para analisar, nós vamos perceber que a carne, ela faz exatamente isso. Tudo que é contra os mandamentos de Deus, ela nos fornece recompensa. Tudo que é contra a vontade de Deus, a carne nos oferece vantagens. E é por isso que quando nós pecamos ou erramos, ou estamos simplesmente alimentando a carne, ela nos oferece prazer, ela nos oferece uma alegria momentânea, ela nos tira do tédio. Isso é a carne, fazendo com que você peque mais, fazendo com que você se afaste mais do mandamento de Deus. Mas essa mesma carne, quando você vai fazer os mandamentos de Deus, ao invés de ela te dar as vantagens, ela faz o contrário. Ela te proporciona desvantagens. Isso se evidencia hoje, por exemplo, quando nós dobramos os nossos joelhos aqui, quando nós saímos de nossa casa num dia cansativo de trabalho, viemos aqui e você não recebeu nenhuma recompensa da carne. A carne, ela não te deu nenhum tipo de prazer, a carne não te ofereceu nenhuma vantagem. Tudo que a carne nos deu, para muitas pessoas que eu ouvi aqui também, nos deu dor nas costas, dor no joelho, nos deu cansaço, nos deu tédio. Nós podemos dizer assim: ah, não, Micael, isso é porque nós tivemos um dia cansativo, nós tivemos um dia exaustivo também. Mas se nós estivéssemos em casa, nós provavelmente estaríamos assistindo um filme, estaríamos assistindo alguma coisa, fazendo qualquer outra coisa para alimentar nossa carne. Mas quando estamos aqui, a carne ela não nos oferece nada. Pelo contrário, ela nos atrapalha. E talvez nessa noite você não tenha recebido nenhuma recompensa da sua carne, mas você recebeu recompensas do céu. Glória a Deus! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Talvez você não tenha recebido cuidado da sua carne, mas você recebeu o cuidado do céu. Você recebeu alívio para a sua alma. Paulo vai dizer, Filipenses, que as vossas petições e inquietações sejam em tudo conhecidas diante de Deus através de oração e súplicas, que é exatamente o que você está fazendo aqui. E a paz de Deus, que excede e transpassa todo entendimento humano, vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos. A carne não te ofereceu paz, a carne não te proporcionou nada de bom aqui nessa noite, mas você recebeu uma paz do céu, vai te fazer caminhar mais um pouco, vai te fazer lutar mais um pouco, lutar nessa vida, que você possa entender que você não veio aqui alimentar sua carne, você veio receber algo do céu, você veio aqui alimentar o seu espírito. Isso que é extremamente importante, porque se nós não tivéssemos isso, nós provavelmente cederíamos a carne, porque a carne está dentro de nós e ela não descansa, ela faz de tudo para nos derrubar. Ela é como um juiz. Nós estamos no embate. No nosso dia a dia nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar decisão de pecar ou decisão de seguir os mandamentos de Deus. Nesse meio termo, nós temos o juiz, que é a carne. E ela só vai proporcionar vantagens para você fazer e realizar o pecado. Desvantagens para que você cumpra os mandamentos. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com essa carne que nós temos dentro de nós. E nós começamos a ver essas declarações de Paulo. Paulo vai dizer que quando ele quer fazer algo de mim, ele não consegue. Às vezes nós também somos assim, nós planejamos fazer coisas boas, mas às vezes nós não fazemos, por um descuido da nossa carne. E aquilo que ele não queria fazer, em uma hora ele acabava cometendo. Muitas das vezes nós também somos assim, porque nós não somos perfeitos.
nós estamos sujeitos a essa carne também, a essa luta diária contra a carne. E Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí nós nos perguntamos, como que nós vamos fazer então, cara, para vencer essa carne que grita pelo pecado dentro de nós? O que fazer então para podermos vencer essa carne que está todo dia nos tentando, lutando dentro de nós para fazermos cair? O que fazer com essa miserável carne que Paulo fala que é dentro de nós? O que fazer para não sermos condenados com ela? Paulo vai continuar dizendo no capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há. Aleluia! Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só há um lugar, melhor dizendo, só há uma pessoa que vai fazer você não ser condenado com essa carne. E essa pessoa é Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer também: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo aqui: já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: já foi crucificado a minha carne lá na cruz do Calvário. E agora eu não vivo mais para minhas próprias vontades. Eu não vivo mais para me submeter a essa carne que me leva a pecar. Agora tem Cristo habitando dentro de mim. Ele não me ensina. E Ele está vivendo. E sabe bem que nós estamos, irmãos, sujeitos à doença do pecado. O pecado já não é mais nosso Senhor. A carne já não é mais nosso Senhor. Porque nós adquirimos o Senhor novo, mais poderoso, que é Jesus. Ele nos arrancou as algemas do pecado. Ele nos arrancou as algemas que a carne tinha colocado em nós. Tinha proporcionado. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e dizemos que aquilo é liberdade. E nós olhamos para a igreja e ouvimos tantos nãos da igreja e achamos que aqui nós somos presos. Mas quando nós olhamos para o mundo que diz ser tanta liberdade, nós vemos pessoas aprisionadas pelo pecado, que dizem que podem sair e parar de pecar a hora que quiserem, mas nunca param, porque é isso que o pecado faz conosco. Ele nos coloca algemas, cadeias, ele nos aprisiona. Mas Jesus, ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz para quebrar as algemas do pecado, para quebrar as algemas que nos foi colocada pela carne. Essa carne que é dentro de nós. A Bíblia vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória. Lá, irmão, Jesus, ele tinha de tudo: adoração, ele tinha poder, ele tem poder, ele tem adoração. Mas por mim e por você, ele se esvaziou de tudo isso. E ele não tinha obrigação, não, porque se nós somos condenados com a carne, foi porque nós merecemos. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Jesus, vendo isso, moveu-se de íntima compaixão, se esvaziou, deixou o seu trono de glória, se colocou, irmãos, um Deus tão poderoso. Ele se colocou num corpo tão frágil de um bebê. Passou frio, fome, sede, foi traído, foi humilhado, passou a vida aqui na terra, passando por todas as situações possíveis, e foi obediente até a morte de cruz. E no caminho da cruz colocaram uma coroa de espinhos nele, porque os reis usavam coroas, mas não de espinhos, usavam de ouro. Deram um pedaço de cana para ele segurar, porque os reis usavam cetros, mas deram um cetro de cana para ele, como forma de humilhá-lo, de zombá-lo. E eu parando para analisar isso, talvez o que mais doeu em Jesus não foi os espinhos daquela coroa afundando na sua cabeça, ou aquelas pessoas batendo com um pedaço de cana. Talvez o que mais doeu em Jesus é que essas pessoas foram as mesmas pessoas que provavelmente ouviram a pregação dele, mesmas pessoas que viram ele realizar milagres,
que viram a multiplicação dos pães e peixes, e essas mesmas pessoas estavam lá, afundando a coroa de espinhos na cabeça dele, batendo nele com pedaços de cana, zombando dele, dizendo rei dos judeus. E essa foi a condenação de Jesus. Ele foi até a morte de cruz. E na cruz ele disse algo que impacta muito: perdoa eles, Pai, porque não sabem o que fazem. Se fosse nós, nessa situação, nós o amaldiçoaríamos, nós fazíamos de tudo, mas pedir perdão por eles jamais. Nós ficaríamos com raiva um pouco. Mas Jesus, ele teve compaixão até dessas pessoas e disse: perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E sabe, quando nós nos submetemos à carne, quando nós nos submetemos ao pecado, é como se nós estivéssemos pegando essa coroa de espinhos e afundando mais na cabeça de Jesus. Quando nós nos submetemos ao pecado, a carne é como se nós estivéssemos lá daquela forma, batendo com aquela coisa nas costas de Jesus. E quando eu vejo Jesus, imagina aquela situação de Jesus na cruz, eu vejo Jesus falando: perdoa eles, porque não fazem o que fazem, não sabem o que fazem. É como se eu estivesse ouvindo Jesus falando: perdoa Micael, porque ele não sabe o que faz. Perdoa os irmãos aqui dessa igreja, porque ele não sabe o que faz. E assim foi a condenação de Jesus. Ele foi condenado, tinha uma plaquinha escrita em cima da cruz: rei dos judeus. Essa foi a condenação dele. Por essa condenação dele, nós podemos hoje dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já foi condenado e levou sobre a cruz os nossos pecados. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que ele subiu naquela cruz para nos livrar das amarras do pecado. E hoje não porque somos bons ou porque somos merecedores, mas porque ele subiu naquela cruz, teve misericórdia de nós podemos vencer a carne e não sermos condenados. Mas há um porém. Ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em qualquer lugar, não. Para os que estão em qualquer pessoa, não. Para os que estão em Cristo Jesus. Eu preciso te perguntar: onde é que você se encontra? Onde nós nos encontramos no nosso dia a dia? Quando nos é oferecido o pecado, quando nós somos levados pela carne, quando a carne nos oferece a nossa luta diária, onde nós estamos? Estamos firmados em Cristo? O que eu preciso te dizer: se livrar da luta com a carne, você não vai. E se você tentar lutar com ela sozinho, se você tentar no seu dia a dia lutar com a sua carne, com as suas próprias forças, é só questão de tempo para você cair. Mas se você estiver firme em Jesus, você não vai cair. Se você estiver firme com Ele, nenhuma condenação há para você. Porque Ele nos sustenta, Ele nos dá força, é Ele que nos ajuda a vencer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, nós possamos ter mais forças, irmão. Nós, com essa noite de oração, com essa vigília, nós possamos ter mais forças para lutar amanhã, depois de amanhã. Que possamos ter mais forças para lutar e caminhar mais um dia na presença de Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos. Que Ele possa nos ajudar, irmãos. Cada dia mais estar perto dEle, caminharmos juntos para o céu. Porque lá sim é o nosso descanso. Quando nós chegarmos lá, aí sim essa luta da carne vai acabar. Aleluia! Vai ser transformado. Lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá pranto. Aleluia! Deus vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Tudo aquilo que você chorou, gritou, sofreu, Ele vai limpar os seus olhos. Possamos então ter isso em mente. Se você está ansioso, ou se você está precisando de paz, você vê o lugar certo. Porque Ele vai te dar paz, recebe todo o. Amém? Deus abençoe a sua vida.